bem-vindos a mais uma aula, dessa vez com a disciplina de português. Olha só, na semana anterior nós trabalhamos com o conteúdo curiosidade e ficamos de fazer a correção da página 21 a 24 do nosso livro didático. Então temos aí, ó, na página 21, temos um pequeno texto onde deveríamos ler para responder à atividade da página 22. O primeiro quesito, que aqui no caso é número 2, ele pergunta: de que animal o texto fala? Então, quem respondeu cachorro está correto. Nosso texto está se referindo ao cachorro. Número 3. O texto tem como objetivo convencer o leitor de que os cães são amigos, fornecer informação ou contar uma história. O correto seria a opção, a alternativa do meio, certo? Ele fornece informações sobre o animal, no caso o cão. Quarto, qual é o título do texto? Amigos para sempre. Isso vimos logo no início. O texto apresenta informações sobre os cachorros. Por que o título se refere a amigos? Primeira opção, porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Então essa seria a alternativa correta. Sexto quesito. O texto apresenta 2 subtítulos. Quais são eles? Vimos que subtítulo seria um segundo título que estaria contido no nosso texto. Então, os 2 subtítulos seriam Isto é incrível e Você sabia? Com uma interrogativa, uma pergunta. No 7º, ele pede para você marcar a informação correta, ou seja, os subtítulos chamam a atenção para as informações que vêm logo a seguir. Nesse caso, eles introduzem histórias engraçadas sobre os cachorros, curiosidade a respeito dos cachorros ou adivinha, cujo tema é cachorro. Então seria curiosidades a respeito dos cachorros. Então também é a alternativa do meio. Na página seguinte ele trouxe um outro textinho ainda de curiosidade para a gente ler também e responder as atividades. Onde, no 9º quesito, ele perguntou: de que animal o texto trata? Seria do gato dessa vez, no nosso texto. Qual é o título do texto? Logo acima ele colocou: gatos são interessantes, então esse seria o título. Os subtítulos são o mesmo da questão de número 1, por quê? Sim, esse subtítulo aqui é o mesmo do texto anterior. Por que isso acontece? Eu disse a vocês que geralmente, quando são retirados do mesmo livro, o subtítulo é o mesmo também. Então, nesse caso, aconteceu isso. Depois, ele pergunta: as curiosidades, apresentam um fundo científico? Sim, vimos que são tudo baseado na objetividade e são comprovados sim, então tem base científica. No 13º, ele pede para a gente relacionar as colunas ligando. Então, ele diz, consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Que animal identifica isso? Então, no caso, seria o cachorro. Quem ligou a primeira alternativa para o cachorro acertou. Mesmo que caia de costas, consegue girar o corpo no ar e cair de pé. Quem é que faz esse feito? Então, seria o gato. Pelo cheiro, é capaz de descobrir quem esteve em um local antes dele. No caso aí é o cachorro com o seu faro. Tem faro aguçado e sabe distinguir o cheiro de pessoas diferentes. Quem seria esse? O cão também. E no último, a última alternativa, ele diz: lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Quem faz isso? No caso, seria o gato. Então, essa foi a nossa correção, que refere-se à aula do conteúdo passado, curiosidade. Hoje daremos início ao nosso novo assunto de português, certo? Aqui, ó, palavras com C e com QU. Então, vamos lá. Prestem atenção a esses 2 cartazes que eu coloquei aqui.
Se observarmos, esse padrão silábico já vimos em anos anteriores. Vimos no primeiro ano, talvez no infantil 3 também. Então, olha só. Pela pronúncia, a gente vê que algumas sílabas, elas se assemelham. Vamos dar uma olhadinha. No caso da letra C, K, Se, Si, Co, Cu. Vimos que o Se e o Si, ele se diferencia das demais. Observa o som. K, no caso aqui, Se, Si, já mudou. Não é que, como vinha acontecendo com o K. Ele muda, modifica o som. Não existe que aqui nesse caso, certo? O correto é falar Se. Então, K, Se, Si, Co, Cu. No caso do que, a gente diz quá, que, qui, quó. Quá, que, qui, quó. Se a gente observar o que e o que, ele também diferencia do quá. Observa que no quá eu pronuncio o U. Quá, que, qui. No que e no que eu já não pronuncio a letrinha U. Então, quá, que, qui, có. Então, como eu disse, aqui tem algumas sílabas que se assemelham a esse. No caso, K, Ko, Ku, se assemelha ao que e o que daqui. O que a gente não vai se enganar, por quê? Porque eu disse a vocês que não existe que com a letrinha C. Quando está escrito com a letrinha C, a gente fala se e não que. Então, quando eu for escrever palavras que tenham o que, por exemplo, leque, quiabo, no caso do que, eu nunca vou escrever com o C. Porque com o C não se fala que, se fala se. Então, eu não vou estar me enganando. Porque o que, eu tenho que escrever que, o, é. Não se pronuncia que com a letrinha C, e sim se. Aqui temos algumas palavrinhas. Quadro, queijo, quiabo e quota. Observa também que eu não vou estar me confundindo com relação à sílaba K. Por exemplo, casa. Eu nunca vou escrever casa com o que, porque o som ele não se assemelha. Como eu disse a vocês, com o que, o a, eu ouço a pronúncia do u. Então, casa, k, k, eu não escuto a pronúncia do u. Então, com certeza é com a letrinha C. Quando eu falo quati, quando eu falo quadro, observa que eu escuto a pronúncia do u. Quá. Eu sei logo que eu estou me referindo à letrinha Q, porque no Q eu escuto a letrinha U, certo? Então não tem como a gente estar se confundindo se a gente ouvir o som das sílabas, certo assim? Vamos continuar. Olha só, na página 25 nós temos esse conteúdo, palavras com C e QU. Ele diz o seguinte: muitos personagens de desenhos e de histórias em quadrinhos são cachorros. O Bidu, da Turma da Mônica, é um deles. Um simpático cãozinho azul que tem suas próprias histórias. A tirinha do Bidu, no fim da página, está fora da ordem. Recorte os quadrinhos e cole-os na sequência correta. Olha só, Bidu, que ele fala aqui logo no início da nossa aula, é esse cãozinho aqui, certo? Da Turminha da Mônica. Ele tá aqui no quadrinho, aqui tem um quadrinho, ó, uma tirinha que ele traz para vocês de forma desordenada. Não está na ordem. E ele pede para que você coloque na ordem. Então você vai ler sua tirinha, o que é que está acontecendo na tirinha e ver qual seria o início dessa tirinha, certo? No primeiro quadradinho aqui, ele traz o cachorro mostrando a garra afiada, a patinha dele afiada, como se ele tivesse apontado algo. E aparece também algo voando, certo? A casinha. No caso aí, uma casinha inflável. O que seria algo inflável? Seria algo cheio de ar. Quando eu falo bola inflável, uma bola cheia de ar. Piscina inflável, uma piscina cheia de ar. Aqui no segundo quadrinho, ele pergunta qual? Esta? Ó, já com a mãozinha na casinha, com a garrinha afiada. Qual? Esta? Será que foi nesse momento que ele furou?
E no último quadrinho, ele diz: Ei, Duque, você viu o que eu inventei? Uma casinha de cachorro inflável. Já expliquei para vocês o que é casinha inflável, certo? Uma casinha cheia de ar. Será que isso funciona para um cachorro? Então observa que aqui ele mostra a casinha dele que ele inventou. Depois aparece ele perguntando qual essa, já furando, e depois a casinha sobrevoando. Então qual seria a primeira cena? Então você vai ordená-la nesse espaço aí do número 1. Número 2 ele diz: o que é uma casinha inflável? Então você vai colocar. Terceiro, o que aconteceu com a casinha que Bidu inventou? Então você vai observar a tirinha para responder. Quarto, no último quadrinho não há fala, mas há representação de um som. O que representa esse som? É o ronco de Bidu ou o ar saindo da casinha? Olha só, quando esse ar sai da casinha, ele faz um barulhinho. Tss. O que significa esse barulhinho? Quando vemos esses sons mostrando determinadas coisas, mas não com palavras, são chamadas de onomatopeia, certo? É a expressão sendo representada por um som, uma ação sendo representada por um som. Como assim? Quando, por exemplo, o telefone toca, tiririm, ninguém falou que o telefone está tocando, mas você sabe que ele está tocando apenas pelo som que você ouviu. Isso é uma onomatopeia. Quando alguém bate a sua porta, toque, 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 quem está do outro lado não está gritando, eu estou batendo aqui na tua porta. Não, apenas pelo som você identifica que tem gente batendo na sua porta, certo? Isso acontece também com o espirro, quando você espirra, com a tosse, com a campainha, certo? Então isso são chamados de onomatopeia. Ele traz aqui para vocês nesse quadrinho aqui, ó. Para relembrar, vamos relembrar. Palavras ou expressões que reproduzam som são chamadas de onomatopeia. Então foi aquilo que eu disse. Quando ocorre uma expressão que não houve palavras, ninguém falou nada, mas você entendeu através do som que você ouviu, isso é uma onomatopeia, certo? Então temos aí, ó. No número 5, ele pede para você reler o primeiro quadrinho da tirinha. Você vai ler novamente. Circule e copie as palavras escritas com QU. Então, você só vai retirar daqui desse quadrinho as palavras que estão escritas com QU. Na letra B, ele pede para que você circule e copie as palavras que iniciam com a letra C. Então, você só escreve a palavra que iniciar com a letra C. Depois, ele pede para que você leia as palavras Duque e Casinha e marque se esses sons são iguais. Do, que, casinha, cá e que se assemelham ou são diferentes. Então marca aí se o som é igual. Não é a escrita, é apenas o som. No sexto, ele pede para que você complete as palavras com C ou com que. Lembrando das nossas palavrinhas aqui, ó. É só ouvir bem o som. Depois, ele pede para que você pesquise no diagrama as palavras, 3 palavras com C e 3 palavras com QU e depois as organize aqui no quadro embaixo. Ó. As mesmas palavrinhas que você procurou aqui, você vai organizá-las aqui. Na página 28, você vai pintar dessa vez daquilo que você mais gosta, ainda falando sobre cães e gatos, da nossa curiosidade lá do início. Então ele pede para que você pinte a alternativa que você preferir. Você passa mais tempo em casa ou fora de casa, então você vai responder fora de casa ou dentro de casa. E você vai pintando até chegar ao resultado final, se você gosta mais de cães ou de gatos, certo? Daí você vai descobrir se a sua preferência são cães ou se são gatos. Então olha só. Na nossa atividade de hoje de português, vocês farão a página 25 à página 28 do nosso livro didático de português, certo? Página 25 a 28, com o conteúdo palavras com C e com Q. Então, por hoje é só. Até a próxima aula de português.